Olá, você, boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei o horário que você vai assistir esse nosso podcast. Esse é o nosso nono episódio. E hoje nós vamos falar, sabe, sobre o quê? Vamos falar sobre alianças salutares, ou seja, com quem você está fazendo alianças, com quem você está se envolvendo, com quem você está buscando para chegar a outros patamares. Hoje de manhã eu estava em um local e aí uma pessoa disse, Márcia, é exatamente isso. Eu percebo que as pessoas que eu gostaria que me colocassem para cima não colocam. E aí é exatamente sobre isso que a gente vai falar, sobre essas alianças. Como é que você vem fazendo suas alianças? Hoje, o nono episódio, Alianças Salutares. Você que está me acompanhando já desde o primeiro episódio sabe que eu estou me baseando aqui na Bíblia do Executivo. Eu sou cristã e eu achei que é uma forma maravilhosa de estar aqui conversando com você, te dando dicas sobre liderança baseado na palavra de Deus. Beleza? Vamos comigo? Vamos embora? E o livro que nós vamos continuar é também ainda Samuel. O livro de Samuel é um livro riquíssimo, né? Porque nós vamos ver lá o rei Saul, vamos ver lá o rei Davi, como tudo aconteceu, e vamos ver muito a questão da liderança, principalmente a liderança de Davi, né? Que realmente foi um verdadeiro líder, e a liderança também de Saul, que não foi tão é, maravilhosa como, inclusive, ele até esperava, né? Ele acabou sendo destituído do trono pelo próprio Deus. Então, assim, vamos ficar bem atentos e vamos ter muitos aprendizados, ok? Vamos lá. Baseado na história de 1 Samuel 22, de 1 a 5. Quem quiser se aprofundar mais, pega a sua Bíblia e leia e vai entender muito mais sobre as questões da liderança nesse livro. Ok? Vamos lá. Conta-se a história de um menino que, de forma determinada, mas sem sucesso, estava tentando tirar um tronco do caminho de seu esconderijo preferido. Presta atenção nessa historinha, é linda. O pai, calado, observava de perto a luta do filho contra aquele peso. Finalmente disse: Filho, por que você não usa toda a sua força? Presta atenção. Confuso e já um pouco irritado, o menino respondeu: Pai, estou usando todas as minhas forças, até a última gota. Aí o pai diz: Não, filho, não está. Respondeu o pai calmamente: Você ainda não me pediu ajuda. Ei, olha, você que é rígida, rígida quando eu digo é nos traços de caráter, ou seja, aquela pessoa que é o quinto traço de caráter a ser desenvolvido, tá? É quando a criança está lá por volta dos seus 3,5, 4 anos de idade, até 5 anos de idade, está desenvolvendo esse traço, e é um traço que é muito perfeccionista. É um traço ágil, um traço competitivo, um traço maravilhoso, um traço de força, mas é extremamente perfeccionista. E para admitir que algo está errado com ela, com ele, ai, é muito difícil. É bem desafiador assumir que essa pessoa precisa de ajuda, ok? Então, se você já tiver assim, aquele corpinho bem desenhado, bem que a gente diz assim, uau, é escultural, mas não tem nada a ver com beleza, tá, pessoal? Mas tem a ver com o que as pessoas dizem que é mais bonito, que é mais normal, digamos assim, tá? São os traços que se formam durante a infância. Então, se você tem essas características, provavelmente você está me entendendo, mas é exatamente assim que eu sou. Eu sou muito competitiva, eu sou muito ágil, me sinto muito capaz, com muita força, mas eu também sou muito perfeccionista. Então, e não admite que alguém diga alguma coisa que essa pessoa não esteja bem, ok?
Então, ele fez de tudo, ele usou toda a sua força, porque ele sabia que ele, na cabeça dele, podia, mas ele não foi buscar uma aliança. E talvez você hoje esteja me ouvindo aí e esteja nessa situação. Você tem algo grande para fazer, você está quebrando a cabeça, dando murro em ponta de faca e não está usando toda a sua força. Que seria o quê, Márcia? Seria buscar as pessoas necessárias para te ajudarem nesse teu trabalho. Gente, eu não sei se vocês estão observando aí o movimento no meu feed e tal, colocando coisas novas, fazendo agora o podcast, tendo o meu YouTube. Gente, isso eu não faço sozinha, não. Eu não posso, até porque eu sou oral rígida. O oral é uma pessoa que gosta de estar com pessoas, que gosta de contato, que sente demais, mas ela não tem pernas para fazer as coisas. Eu sou assim. Eu preciso, apesar de eu ser oral rígida, né? Eu tenho aquele conflito, inclusive, menina-mulher. Então, assim, muitas vezes, chorinho, e muitas vezes eu me visto com a roupa da supermulher. Então, assim, eu, Márcia Medeiros, eu preciso de uma pessoa para fazer aliança, e aí eu tenho que procurar a pessoa certa para me aliançar, ok? Uma aliança, eu não estou com aliança aqui ainda, né? Não estava, já não tenho mais. Mas essa aliança, para entrar aqui novamente, ela precisa ser, hoje eu digo com muita tranquilidade, com uma pessoa que valha muito a pena, né? Que seja muito especial, que tenha caráter, que seja uma pessoa que ria comigo, que brinque comigo, que queira me ver voando cada vez mais. A mesma coisa eu digo para esta pessoa que vai estar ao meu lado. Então, assim, aliança não é brincadeira. Aliança é um compromisso. E esse compromisso tem que ser sério. Ok? Então, qual é a força que está faltando em você? Qual é essa aliança? A quem você deve olhar para o lado e dizer: opa, vem aqui, que eu estou precisando dessa pessoa. Talvez essa pessoa seja até eu que você esteja precisando. Para quê? Para fazer um processo, para fazer um treinamento de liderança em alta performance, que eu ministro ele, ok? Talvez seja para a sua própria empresa, eu não sei. Talvez seja algum outro treinamento que você precise para poder utilizar toda a sua força que você ainda não utilizou. Ok? Vamos lá. O líder eficiente usa toda a sua energia quando organiza, estimula o desenvolvimento e utiliza as pessoas à volta dele. Então, eu preciso utilizar as pessoas que estão ao meu lado até para estimular aquela pessoa que está ao meu lado para dizer assim, ó, você é importante para mim, você é importante no meu time e eu quero ouvir a sua opinião. Eu quero que você me ajude num determinado projeto, numa determinada ação que eu vou fazer. Aqui, no caso, era só o simples empurrar de um tronco, mas ele precisava usar toda a sua força, que era exatamente chamar alguém, ok? O líder, ele sabe desenvolver alianças salutares, tanto com os membros de sua equipe, quanto com os de outras equipes. Quantas vezes nós vemos o seguinte na empresa: o meu time de vendas é o meu time, mas o meu time de vendas, se ele se engajar com o time de marketing, vai, sabe, vai potencializar muito mais as vendas dele. Se eu junto o meu time de vendas com o time da informática, eu vou também, provavelmente, vender de uma forma diferente. Por quê? Porque a informática, do jeito que está hoje, ela pode me dar mecanismos para eu vender de uma forma muito mais estratégica, ok? Ao invés de eu estar me deslocando, inclusive, para vários lugares, eu, por meio aqui dessa internet, eu posso mudar a minha estratégia de vendas. Faz sentido isso para você? Vamos tomar um pouquinho de água, é a nossa disciplina. Vamos lá? Ok. Enquanto fugia de Saul, Davi revelou essa habilidade. Essa habilidade de quê? De alianças.
a 3 quilômetros da cidade de Gate, há um labirinto de vale e colinas com inúmeras cavernas. Uma delas ficava perto da cidade de Adulão, e Davi refugiou-se nela. Presta atenção no que foi que aconteceu. Enquanto estava escondido ali com a família dele, Davi atraiu também outras pessoas que enfrentavam dificuldades, a ponto de 400 homens se juntarem a ele. Ou seja, ele estava fugindo de uma situação do filho dele. Ou melhor, minto. Agora não, agora ele estava fugindo ele estava fugindo de Absalão, eu creio, exatamente, de Absalão, do filho dele, não era nem de Saul, era do filho dele. E aí ele encontra outras pessoas que estavam com dificuldades também e traz essas pessoas para junto dele, de uma forma, não de uma forma é, negativa, ok? Porque as pessoas estavam com dificuldade, não. Mas pela inteligência dele e porque ele precisava se aliar a alguém, porque tinha um exército contra ele, ok? Davi também fez contato com o rei de Moabe, que ofereceu proteção à sua família. Finalmente, o profeta Gade trouxe orientações de Deus para o fugitivo, ou seja, para Davi. Davi tinha consciência de que não podia fazer tudo sozinho. Você que está me ouvindo agora, você tem essa consciência que não dá para fazer tudo sozinho, que precisa de pessoas ao seu lado, que precisa de ajuda? Isso pode ser dentro de casa, isso pode ser no trabalho, isso pode ser com um filho, isso pode ser com um amigo, isso pode ser de várias formas. Isso pode ser a questão financeira, isso pode ser a questão social. Exemplo, Márcia, eu estou me sentindo tão sozinha. Ok, o que foi que você procurou fazer para estar mais junto de pessoas, né? Hoje, quem me acompanha sabe, eu faço vôlei de praia, eu faço beach tênis, né? Eu sempre estou procurando estar junto de pessoas. Então, por quê? Porque é uma necessidade minha, inclusive. E quando eu descobri esse meu traço de caráter, aí foi que eu disse, não, mais do que nunca, eu sei que eu preciso estar junto de pessoas, para o meu bem. É um recurso meu, estar junto de pessoas. Um recurso meu é chorar. Desculpa, tem muita gente que está preso, está sufocado, porque não chora, porque não sabe que tem esta necessidade. E como é bom você colocar para fora, ok? Seus sentimentos. Vamos lá. Ele trabalhou para aumentar a confiança de seus seguidores em sua capacidade de liderança e, evidentemente, foi bem sucedido. Os homens de Davi eram leais a ele e juntos obtiveram sucesso contra os inimigos de Israel. Ou seja, ele se junta com pessoas que estavam com dificuldades, pessoas que ele sabia que ele poderia ajudar. As pessoas foram inteligentes porque viram nele um grande líder, e aí o resultado só foi de coisas boas, né? O líder eficiente, que é com você que eu estou falando, líder, o líder eficiente tem a habilidade singular de formar alianças com pessoas que podem ajudá-lo a difundir a sua causa. Então, se você está com alguma dificuldade na empresa, algo que você queira fazer, algo que você queira realizar, e você não está vendo, está tendo a adesão necessária, chama um para conversar, leva para um café, depois leva outro, depois conversa com outro. E assim você vai criando pessoas com quem você possa se aliançar e mostrar por A mais B, não de uma maneira, lógico, fraudulenta, ou só porque você está querendo conquistar isso ou aquilo, não. Mas para mostrar o quanto é boa, inteligente e saudável a sua ideia, ok? De suas alianças atuais, quais são mutuamente benéficas? Por que mutuamente? Porque uma relação, ela deve ser de duas vias, né? De duas mãos.
eu dou e eu também recebo. É muito ruim quando eu tenho um relacionamento de uma via só. Eu dou e não recebo nada. Quem é que gosta disso? Existem pessoas até que são capazes de ficarem sempre dando mais do que os outros, mas provavelmente isso vai cansar as duas pessoas, ok? O que você está fazendo para torná-las mais fortes? Você consegue lembrar-se de alguma aliança profissional ou pessoal cujo impacto sobre você ou sobre os outros envolvidos seja negativo? Quando você olha assim, você consegue enxergar se alguma aliança que você teve foi negativa ou se foi positiva? Como é que você avalia, principalmente as alianças negativas, né? E as positivas, o que foi que elas deixaram? E se você já tem essa memória das coisas boas por alianças positivas, o que é que você pode fazer para ter essas mesmas alianças agora no presente? Porque muitas pessoas passam por situações que doem tanto e esquecem de que existiram pessoas e que existem ainda pessoas boas ao redor e que você não tem só ao seu lado pessoas más, não, ok? Pense na história contada no início desta reflexão. Será que existe alguém à sua volta apenas observando você se cansar? Porque pode ter pessoas só vendo isso e não chegar e dizer assim: ei, Márcia, eu estou contigo. Ei, Ana, eu estou contigo. Ei, Roberto, eu estou contigo. Então, assim, se você começa a observar que está sozinha ou sozinho, foi porque, primeiro, olhe para você. Você foi buscar? Quando você foi buscar, essa pessoa te empurrou para baixo? Ou ela te pegou uma alavanca e colocou você para cima? Pensa nisso. Parte de sua tarefa como líder é formar alianças salutares e encorajar pessoas a dar um passo à frente para ajudá-lo. Então, muitas vezes, uma pessoa pode não estar te ajudando porque você não encorajou ela para isso. Ontem, a parada para água, tá, pessoal? Ontem, eu estava com meu neto Luca, de 5 anos de idade, na escola, e ele disse assim: eu falei alguma coisa, e ele disse: vem cá, eu quero lhe mostrar, veja, eu quero lhe mostrar. Aí eu olhei, eu desci na mesma alturinha dele, olhei para ele e disse assim: olha, a sua palavra tem que ser sim, sim, não, não. Você não precisa me provar nada. Você, o que você disser, eu vou acreditar. Então, quando da próxima vez que alguém duvidar da sua palavra, você não admita isso. Você diz que você tem palavra. Então, é disso que eu estou falando. Quando ele diz aqui, encontrar pessoas, formar alianças que você possa contar, é isso. É saber, você ter a certeza que você deu a oportunidade para que essa pessoa tenha tranquilidade para dizer assim: eu posso te ajudar. Você não está enxergando que você pode usar tal ferramenta, você não está enxergando que você pode falar com fulano de tal do departamento X. Você não está enxergando que fulano de tal está falando isso, está fazendo isso, está propondo isso, por isso, por isso, por isso. E as consequências serão dessa forma. Então, talvez a resposta realmente não esteja aqui com a gente, entendeu? Então, assim, começa a esgotar tudo o que você tem, que você pode fazer que ainda você não viu. Fazendo isso, você alcançará dois objetivos: aliviará a sua carga e ajudará a desenvolver qualidades de liderança de outras pessoas. Gente, eu estou cansada de falar sobre isso. O que é que leva uma pessoa a trazer tudo para as suas costas? Quando você carrega tudo para as suas costas, você está perdendo uma grande oportunidade
de fazer com que o outro que está ao seu redor, que precisa também sair daquele lugar dele, mas que você não está dando a chance necessária, a oportunidade necessária, por algum motivo seu, não dele. Porque se for alguma questão dele, olha para você e veja, oi, eu sou a liderança, ele não está tendo a habilidade necessária. Por que ele não está tendo a habilidade necessária? Eu dei a capacidade de treinamento para ele, eu fiz com que ele fosse buscar essa habilidade, né? Eu fiz com que ele fizesse todos os dias isso, para ele ter essa habilidade. Pronto. Então, se você responder essas perguntas e todas as respostas forem ok, então beleza. Aí realmente talvez seja a hora de você trocar essa pessoa, não por nada, não por ele não ter capacidade, mas talvez ele não tenha a capacidade, a competência, as skills necessárias para estar aonde você está agora e gostaria de uma pessoa com qualidades diferentes. Faz sentido para você? Se faz, começa a observar isso e ver como você pode agir diferente com o seu time, ok? Beleza? Vamos continuar? Então, estamos aqui falando sobre alianças salutares e falamos sobre a questão de relacionamentos. Agora nós vamos ver quem é Deus nessa questão das alianças. Como é que Deus agiria dessa forma? Aí vem. Como eterna e perfeita comunidade do ser, Deus é a personificação máxima de uma aliança salutar. O amor perfeito que flui entre o Pai e o Filho manifesta-se igualmente na terceira pessoa eterna, o Espírito Santo. A verdade maravilhosa é que Deus quer que mergulhemos nas profundezas dessa unidade. Pai, Filho, Espírito Santo. É isso que ele quer que nós façamos. Aí lá em João 17, 13 a 26, o que é que acontece? É o seguinte, vamos lá. Página 1022 da minha Bíblia. 1022 está aqui devidamente marcada. 1022 está aqui. Vamos lá. O que é que aqui tem falando? Quem é Deus? Antes de conhecer Jesus, éramos hostis a Ele e separados de Deus. Estávamos mortos em nossas transgressões e pecados, sem esperança e sem Deus no mundo. No entanto, por sua graça, melhor, Deus, no entanto, por sua graça, perdoou nossos pecados por meio da obra de Cristo. Ele fez com que Jesus Cristo viesse aqui na terra para redimir os nossos pecados. Esse fato já é suficiente para nos fazer pensar em uma eternidade. Mas Deus foi além do mero perdão dos pecados. Deu-nos sua vida e habita pessoalmente em nós. Então, não tenha medo, não tenha medo. Na alegria, na dor, clama por Ele. Eu não tenho a menor dúvida que você vai ouvir a resposta dele de alguma maneira. Ele manda até o diabo te dar uma resposta. Estou tomando água, viu, pessoal? Por isso que eu parei. Então, assim, nunca duvide disso. A resposta sempre virá dele. Ele está dentro de você aí. O mistério contido nas palavras de Jesus, vocês estão em mim e eu em vocês, está realmente além da compreensão humana e excede tudo que poderíamos imaginar. Mas o Senhor nos diz que isso ainda não é tudo. Na oração que faz na véspera da crucificação, Jesus intercede não somente pelos seus discípulos, mas também, presta atenção, por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Ou seja, por meio de tudo que está colocado aqui na Bíblia, que é a palavra de Deus. Ele pede ao Pai nada menos que os crentes possam experimentar a plena unidade
uns com os outros e com o próprio Deus. Jesus orou para que pudéssemos entrar na comunhão perfeita que existe entre ele e o Pai, e para que nos fosse possível desfrutar a presença dele e admirar sua glória eterna. Dessa forma, o amor divino da Trindade estará em nós e nós estaremos nela. Ser convidado para participar do amor da Trindade é ser atraído para dentro da suprema comunhão e da melhor aliança. Como membros dessa aliança, descobrimos nossa verdadeira fonte de significado e de esperança. Reflita alguns minutos sobre as implicações da oração sacerdotal de Jesus em sua vida. Então, assim, para pensar. Sabe quais foram as palavras dele? Nos versículos 13 a, 16, a 26, ele diz: Agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, assim, e ainda foi mais. Assim como me enviaste ao mundo, e eu os enviei ao mundo. Em favor deles, eu me santifico para que também eles sejam santificados pela verdade. E agora vem a oração. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhe a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amastes como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo, onde eu estou, e vejam a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Ou seja, você que está me ouvindo aí, antes de tudo, ele já te amou. Ele já sabia que você viria para este mundo e que tem um propósito muito grande aqui, aonde você estiver. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço. E estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Uau! Que palavra, né, minha gente? Que palavra abençoada. Então, essa é a aliança muito forte que Deus fez conosco. A certeza plena que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Ok? Vamos lá. Quem sou eu agora? Quem sou eu? Quem é você nesta situação das alianças? Aí vem. O ser humano foi criado para a vida em comunidade. Até os ermitões, às vezes, vivem em colônias. As alianças, contudo, podem ser tanto salutares quanto prejudiciais. E é fundamental levar isso em consideração sempre que nos envolvermos em parcerias pessoais ou de negócios. Gente, nem sempre nós vamos nos deparar com alianças que são boas e perenes nas nossas vidas. Eu já tive uma aliança, aí eu estou falando de trabalho, tá? Que foi bastante danosa para mim. E ao perceber que não estava sendo bom, eu disse: não, agora só fico até hoje, até aqui, até o fim, ok? E eu parei. E não teve mais nenhum relacionamento. Hoje, dia 2 de setembro, que eu estou gravando esse podcast, você só vai vê-lo lá para outubro, provavelmente. Hoje, eu estou acabando uma grande aliança. Eu e
A minha colaboradora aqui dentro da minha casa, Vera, passou 14 anos comigo, 15 anos comigo, e hoje ela está saindo. Foi uma grande aliança. Uma aliança de quê? Uma aliança de comunhão, de conversa, de riso, de choro, de muitas orações, de sempre encontrar a minha casa em ordem, de tudo que foi mais maravilhoso. Essas são alianças que são perenes, são alianças que devem permanecer, e são essas alianças que a gente deve buscar, que nos fortalecem, que nos colocam para cima, que nos ajudam, né? Então, observar qual é o tipo de aliança que você está fazendo. Quando eu vou para São Manuel, 30, de 26 a 30, aqui bem pertinho, cadê? Deixa eu pegar aqui para vocês. Vamos ver o que é que vai acontecer, tá? Quem sou eu? Ao distribuir parte dos despojos de guerra, o que é isso? O que eles encontraram nas cidades aonde eles iam ter a batalha, né? Então, os despojos foi o que eles pegaram dessas cidades. Ao distribuir parte dos despojos de guerra aos anciãos em várias partes de Israel, Davi sabiamente promoveu um clima agradável com aliados em potencial. Por quê? Porque não ficou só para ele. Ele saiu distribuindo, ok? Ele compreendeu a importância de prevenir-se para o futuro e construir relacionamentos baseados na confiança e em benefícios mútuos, que lhe seriam muito úteis em anos vindouros. Ah, Márcia, então significa que ele fez tudo isso por interesse. Ele foi. Quando nós estamos trabalhando a questão da liderança, muitas vezes nós vamos ter, sim, que não o interesse de uma forma pejorativa, mas no sentido de eu vou formar aliança, eu vou tratar bem, eu vou cuidar, eu vou distribuir, eu vou dividir. Porque imagina, quando eu fico com tudo para mim e só dou as coisas ruins para os outros. Não, isso não é forma de fazer uma boa aliança, de forma alguma, né? Então, Davi, ele se preocupava com isso. E aqui vem, o líder que busca e participa de alianças fortes está armazenando relacionamentos que podem ser de valor inestimável em épocas de mudanças ou de crise. Gente, não é só o dinheiro, de forma alguma, não é o dinheiro que vai te levantar quando você precisa, mas sim os relacionamentos que estão ao seu lado. Você pode alcançar coisas com relacionamento que o dinheiro não alcança. Você ter uma pessoa conhecida para chegar a uma determinada outra pessoa que você precisa é muito mais importante do que dinheiro naquele momento, entendeu? Todos nós temos necessidade de comunhão, todos, de encorajamento e de prestação de contas. Se fossem escolher, poucos optariam pelos anos de isolamento de Robson Crusoe. Iriam preferir a harmonia e a convivência da família do Robson suíço. É evidente que a aliança mais importante que alguém pode fazer é com Deus, o Deus Trino. E essa aliança, por sua vez, terá reflexo em todos os nossos relacionamentos. Assim, o corpo de Cristo proporciona uma rede de alianças pessoais e entre grupos que é essencial ao bem-estar. A Bíblia também é clara quanto ao outro lado da moeda. Não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Lembram de uma frase que tem assim: você é a média das 5 pessoas com quem você anda. Cuidado com quem você está andando. Amizades corrompem, sim, a sua forma de agir. Se todos os dias eu ando com pessoas que só vivem de farra, a probabilidade é eu estar sempre na farra. Se eu ando com pessoas que se exercitam, que cuidam da saúde, que se preocupam, né, com o que botam na boca e com o que sai da sua boca também, eu também vou agir dessa mesma forma. Eu vou ficar olhando, uau, como essa pessoa é íntegra, como essa pessoa faz isso, ok? Por isso que é tão importante você observar quem está ao seu lado.
E em outra parte ele adverte: aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Alianças nocivas corroem nosso caráter e nossas convicções. Pense nas alianças que você firmou ao longo desses anos. Eu não sei quantos anos você tem aí agora, mas cria uma linha do tempo, lá do zero, né, até agora, os 20 anos, 26, 36, 40, 50, 60, não sei, não importa. Comece a observar quais foram as suas alianças. E se você olhar para trás e começar a observar que só teve alianças ruins, esquece o passado e olha para frente agora. O que é, e a pergunta é, com quem eu vou me aliançar? O que é que eu posso fazer hoje para transformar essas péssimas amizades ou esses péssimos negócios que eu fiz até hoje, aí bota a data, até hoje eu fiz isso, mas hoje eu não vou mais fazer, ok? Pense quais foram as salutares e quais foram as prejudiciais. Que característica você distingue em cada uma delas? Então, assim, coloca na balança amizades tais, 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 amizades tais, tais, tais. O que essas me trouxeram, o que essas me trouxeram de bom e de ruim. E aí você vai ter um parâmetro claro daquilo que você precisa imediatamente tirar da sua vida e as outras, o que você precisa continuar. E aí, minha gente, é importante você olhar. Quando eu estou vendo a questão dos meus relacionamentos, aí eu olho. Sabe aquela a roda da vida? Quando eu olho o meu emocional, quais são as pessoas que me deixam emocionalmente melhor? Quais são as pessoas no meu conviver em termos de família que eu me sinto melhor? Quais as pessoas no meu relacionamento entre homem e mulher? Se eu me relaciono com o meu marido, ou me relacionei com o marido e agora eu estou com outro companheiro, e eu começo a ver que com o meu marido a gente separou por bobagens, e agora eu estou com uma pessoa que me menospreza, que isso, que aquilo. Opa, por que eu estou permitindo essa aliança agora, né? E aí eu vou olhar para o meu lado social, quais são as alianças que eu estou fazendo, para o meu lado da saúde, quais são as alianças, com quem eu estou andando. Eu só estou andando com pessoas obesas, eu só estou andando com pessoas que fumantes, com pessoas que bebem. Então, começa a ver como é que estão essas tuas alianças. No trabalho, pessoas estão colocando você para cima ou estão colocando você para baixo? Enfim, né? No seu lado intelectual também, como é que está sendo isso? Pessoas que estão ao seu lado são pessoas que leem, que buscam, que estão trazendo novidades para você? Ou só são pessoas que colocam, nem trazem. Para que tu vai ler isso? Isso não te leva para canto nenhum. Ah, agora é a intelectualzinha. Não escuta. Você é quem precisa saber para onde você está querendo ir. E quando você, inclusive, começa a abrir sua boca para dizer a B, C, a D, o que é que você, para onde é que você gostaria de ir, o que é que você está planejando, a probabilidade de seus planos darem errado é muito grande, porque você não sabe o que é que aquela pessoa está. A inveja, gente, é um sentimento que mata, que mina, que corrói. Corra dessas pessoas. Ok? Vamos embora agora. Como é que funcionam? Como é que funcionam essas alianças? Uma parada para a aguinha. Todos nós precisamos de aliados com quem possamos contar e de pessoas com quem possamos confiar em tempos difíceis. Nessa pandemia agora, você deve ter sentido muito isso. Com quem você pôde contar, né? Faltou comida na sua casa? Com quem você pôde contar? Faltou um teto? Com quem você pôde contar? Faltou amor? Com quem você pôde contar? Faltou atenção? Faltou carinho? Com quem você pôde contar? Então, com essas pessoas, na hora da dor que você pode contar, você vai contar com elas para o resto da vida. Mas se você, nessa hora da dor,
provavelmente não contou com essas pessoas, você não vai contar com elas em outros momentos de alegria, ok? Até porque é muito fácil eu estar ao lado de uma pessoa quando as coisas estão bem, né? E quando as coisas não estão tão bem assim, porque nossa vida é cíclica, né? É uma roda gigante. Uma vez eu estou aqui, a outra vez eu estou aqui, ok? E eu não estou rogando praga na vida de ninguém, ao contrário. E esse estar embaixo pode nem ser coisas grandiosas, não, tá? Mas é um dia que você está com muita dor de cabeça e que você precisa ter um apoio, ok? É um exame que você vai fazer que você precisa de uma ajuda e outros fatores que a gente sabe que a vida da gente ela precisa, ela sempre vai ter isso e eu preciso ter sabedoria para poder é, é, ver, saber, ter a certeza de quem está comigo ao meu lado. Vamos lá. Samuel, lá em segundo a Samuel 16, 15 a 17, mostra detalhes dessa capacidade e as dificuldades de Davi na arte de formar alianças salutares. Vamos lá. Segundo a Samuel, página 292. Está bem aqui pertinho. 292, já aqui marcado. Vamos lá. Como essas alianças funcionam? O texto contém uma boa e uma má notícia sobre alianças salutares. A má notícia é que Davi estava fugindo para salvar a própria vida por se recusar a estabelecer uma aliança salutar com o filho Absalão, ok? Ele não queria manter uma relação salutar com o filho. Ele tinha os motivos dele. A cena faz parte dos piores momentos da biografia do rei e adverte-nos dos perigos de negligenciarmos as alianças. A boa notícia é que Davi firmara outras alianças salutares, ou, para usar o termo atual, trabalhava em rede. Seu exemplo mostra que os líderes devem valorizar essa prática de trabalho em rede. Davi usou seus recursos para ajudar outros a se tornarem bem-sucedidos. Gente, o que mais nós estamos vendo hoje nas redes sociais, o que eu estou fazendo aqui agora é criando essas redes. Eu estou, de uma forma, da forma que eu encontrei, ajudando você a ser um líder melhor, ok? Eu estou criando essa rede salutar de informações sobre esse meu trabalho junto às lideranças. A boa notícia é que Davi firmara outras... Já li isso. Davi usou seus recursos para ajudar outros a se tornarem bem-sucedidos. Fez amizades genuínas e recompensava a lealdade. Por isso, tinha amigos leais e dispostos a investir recursos para que ele também continuasse a ser bem-sucedido. É uma via de mão dupla, não é uma via de mão única. Eu dou, eu recebo. Está lá, de Deus não se zomba, está lá em Gálatas. De Deus não se zomba. Aquilo que você plantar, isso você vai colher. Minha mãe sempre dizia: você não planta abacaxi para colher maçã. Não, não existe isso. Se você plantar abacaxi, você vai colher abacaxi. Se você plantar vento, vai colher tempestade. Então, cuidado com aquilo que você está plantando. A rede de intrigas que compõe o episódio faz lembrar os romances de espionagem, mas não é ficção. Uzai, amigo de Davi, literalmente colocou a própria vida em jogo pelo rei. A melhor parte da história está em uma passagem anterior. Depois de haver combinado com Davi a perigosa missão de infiltrar-se na corte de Absalão para espioná-lo, as escrituras registram: Uzai, amigo de Davi, chegou a Jerusalém. O homem tinha estômago, coragem e astúcia e dispôs-se a entrar no jogo quando se constatou
que ninguém mais poderia cumprir a missão. Será que eu tenho uma amizade que faria algo desse tipo para mim? Eu creio que sim. Será que você tem esse tipo de amizade para fazer isso? Eu também creio que sim. E se nós não tivermos isso, o que é que nós podemos fazer para conquistarmos o que é uma conquista? É esse tipo de amizade. Por quê? Porque ele e o rei haviam cultivado um relacionamento profundo e de confiança ao longo dos anos. Grandes líderes precisam de aliados e estes, por sua vez, precisam ser cultivados. Tal cuidado demanda tempo, atenção e dedicação. Isso custa caro, mas aliados genuínos são de valor inestimável. Gente, tem alguém que diz assim, Márcia, eu queria tanto ter um relacionamento com Deus. Tu diz muitas vezes, dizem para mim, você chega para mim e diz, meu Deus, como Deus falou comigo. E aí as pessoas dizem, como foi? Me diz, o que é que acontece? Gente, eu só posso falar com alguém e sentir que essa pessoa está falando comigo se eu tiver relacionamento. Como é que eu tenho um relacionamento? Quando eu pego a palavra todos os dias. Quando eu estou aqui falando sobre esta palavra toda semana, quando eu estou indo a um culto, quando eu estou meditando nesta palavra, eu estou tendo relacionamento. A mesma coisa é uma amizade. Quando é que eu posso estar de bem com uma pessoa amiga? Quando eu estou tendo relacionamento com ela. Mesmo, eu não estou dizendo que esse relacionamento, no caso dos amigos, às vezes existem amigos que não podem estar tão perto, que estão mais longe, mas na hora que eu preciso deles, eles estão ali presentes, entendeu? E às vezes Deus também sabe, quando nós nos separamos um pouco da palavra, ele sabe que a dor está sendo tão grande e que ele está entendendo que nós não temos a capacidade de entender que ele está ali presente ao nosso lado, entendeu? E aí ele de alguma forma, ele diz, filho, eu estou aqui, fica quieto, fica quieta, ok? Isso é como funciona. E agora, para finalizarmos esse nosso podcast, que nós estamos tratando sobre alianças salutares, vamos agora o que fazer. É muito legal, né? Você tem aqui todo o beabá. E antes de eu terminar, eu quero dizer para você, olha, entra lá no meu site, entra na minha bio, conheça meu site, conheça o meu e-book, que eu falo sobre a liderança, né? Alguns passos para uma liderança. É maravilhoso. Acho que ficou bem redondinho. Tem muitas informações. Quero feedback de vocês. Manda para mim, comenta se tá valendo a pena, se está sendo bom. Se você estiver me vendo no Instagram, no YouTube, dá um like, convida alguém, repassa, deixa um comentário. Isso só vai me ajudar, ok? Vamos lá. O que fazer agora? Talvez nenhum outro líder americano seja tão admirado quanto Abraham Lincoln. Se vocês conhecerem, a história deste homem é fascinante, vale muito a pena. E um dos maiores recursos desse grande líder era sua habilidade em formar alianças, alianças salutares, até mesmo com pessoas de temperamento difícil. Em seu excelente livro, Lincoln on Leadership, Lincoln e a liderança, no caso, Donald T. Phillips destaca como Lincoln construía essas fortes alianças. Vamos lá, vamos aqui na página 587 da minha Bíblia, do Executivo, 587, já está aqui marcadinha. 5, 8, opa, passei, 587, marcadinha. Vamos aqui. O que fazer? Donald Phillips comenta: Abraham Lincoln conquistou a confiança e o respeito de seus subordinados ao formar fortes alianças
tanto pessoais quanto profissionais. Lincoln sabia o que todo líder eficiente sabe. Alianças salutares são fundamentais para que a visão se torne realidade. Gente, essa questão da visão, eu vou deixar mais para frente. A gente vai falar sobre ter a visão e como é importante um líder saber para onde está levando os seus liderados. Imagina, eu estou às cegas, não sei para onde é que eu vou. Se eu não sei para onde é que eu vou, como é que eu posso levar as pessoas para algum lugar? Se eu não sei para onde é que eu quero ir. Faz sentido isso para você? O quanto é importante a visão. As palavras de Salomão, as palavras de Salomão resumem tanto os benefícios quanto os perigos da formação de alianças. E embora essas palavras reflitam sabedoria, colocá-las em prática exige habilidade. Lincoln era tão habilidoso e comprometido em formar alianças fortes que, ocasionalmente, conseguia vencer até os sentimentos negativos. Dos que estavam à sua volta, William Seward, secretário de Estado de Lincoln, inicialmente considerava o presidente incapaz de dirigir o país. Tal era essa convicção que Seward pediu demissão antes da posse de Lincoln. Veja bem, Lincoln, no entanto, considerava Seward um líder estratégico. Encontrou-se com ele imediatamente após o juramento de posse e persuadiu a aceitar o cargo, apelando para o patriotismo e a autoestima do ex-secretário. Gente, eu tive uma pessoa ao meu lado que as pessoas chegaram e diziam o seguinte: tu com fulana de tal, não vai dar certo nunca. Essa pessoa, vocês não vão passar um mês juntas. Foi a melhor pessoa que eu tive ao meu lado. Excelente profissional. O que falavam em relação a que nós não íamos dar certo? A pessoa é bastante firme nos seus posicionamentos. Uma pessoa extremamente de um caráter ímpar, ilibado. Eu fazia qualquer coisa para ter essa pessoa novamente no meu time. Por quê? Porque existem pessoas que vale demais, muito a pena você lutar por ela e ter essa pessoa do lado. Foi o que Lincoln fez. Ele sabia quem era esse outro, ok? Nos meses que se seguiram, o relacionamento deles passou por algumas turbulências. Seward descobriu que não conseguia controlar o presidente. Teve um momento também que eu olhei assim e digo: Jesus, eu não consigo. Eu não consigo domá-la. Ela é muito forte. Mas, gente, quando nós crescemos juntos, nós começamos a ver, peraí, eu também posso mudar um pouco. Eu posso, né, baixar a minha bola. E foi isso que aconteceu. Eu com ela e ela comigo. E até hoje é uma amizade extraordinária. Contudo, apesar das diferenças, Lincoln conquistou o apoio e lealdade de Seward, cultivando o relacionamento pessoal. O presidente fazia longas visitas à casa do secretário. Juntos, faziam passeios de carruagem pelas imediações de Washington. Por terem em comum um profundo compromisso com o país e um conjunto de valores e convicções éticas, isso é a diferença. Depois de algum tempo, estabeleceu-se uma forte amizade. Ainda que o líder não consiga ganhar todos os aliados, em potencial, seguir o exemplo de Lincoln pode ser útil. Phillips resume assim a estratégia de Lincoln: passar algum tempo com o subordinado para conhecê-lo pode superar montanhas de diferenças pessoais e sentimentos adversos. O líder conquista o respeito e a confiança dos subordinados quando estes descobrem que ele é resoluto e comprometido com as tarefas diárias da sua missão.
Você que está me ouvindo aqui agora, se você está tendo alguma dificuldade com algum liderado seu, líder, respira, baixa a bola, não perde a, a possibilidade de estar com uma pessoa extraordinária porque você está batendo de frente. Talvez uma simples conversinha, talvez um tirar, sair do local de trabalho e tomar um belo café pode resolver grandes situações, ok? Então, esse é o nosso nono podcast, né? Nono podcast, Alianças Salutares, foi o tema. Eu estou aqui à disposição, estou muito feliz com esse nosso trabalho, tenho recebido excelentes feedbacks e eu espero também estar contribuindo para o seu desenvolvimento e para o seu crescimento. Um beijo, fica com Deus e até o 10º podcast. Fui, tchau!